Elon Musk destrói impiedosamente a economia da Rússia e da China. Elon Musk é uma grande figura. Ele é o homem mais rico do mundo e suas empresas como Tesla e SpaceX estão se tornando maiores e mais lucrativas. Rússia e China estão enfrentando problemas econômicos por causa de Elon Musk. Elon Musk e suas empresas contra esses países? Inscreva-se no nosso canal e assista ao vídeo até o final para saber mais. O Tesla Model 3 foi o modelo mais vendido no mercado europeu em março. De acordo com a empresa de pesquisa Jato Dynamics, o modelo mais vendido na Europa no mês passado foi o Tesla Model 3, com 23.013 carros vendidos. Elon Musk popularizou carros elétricos em todo o mundo. A Tesla é uma fabricante americana de veículos elétricos com uma capitalização de mais de US 8.850 bilhões. Esta é uma aposta nas tendências de longo prazo na economia e na demografia, o emissor de ações com maior volatilidade. O lucro por ação da Tesla pode subir mais de 50% este ano. Isso está acima da média para um grupo de empresas comparáveis do setor automotivo tradicional, mais 61,3%. A Tesla espera que o número de entregas de veículos elétricos atinja pelo menos 1,4 milhão em 2022, um aumento de mais de 50%, GD. Em julho, Elon Musk disse que a Tesla estava se preparando para lançar um caminhão em meados de 2023 que poderia ser nosso melhor produto de todos os tempos. Os principais impulsionadores do crescimento a longo prazo são a crescente preocupação com a proteção ambiental, o apoio do governo às tecnologias verdes e a queda dos preços das baterias. Pontos de crescimento: desenvolvimento de tecnologia de drones, segmento de energia. SpaceX, por sua vez, é quase a melhor empresa espacial privada. Recebe cada vez mais contratos públicos. Essas empresas são indiscutivelmente populares em seus rebentos. E quando um jogo se torna maior, ele desloca os outros. Conflitos com países. Muita coisa mudou desde 2021 e piorou em 2022. Covid, que arruinou a economia mundial, e depois o terrível conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia. Elon Musk, neste último, participou diretamente, tomando o lado da Ucrânia e fornecendo-lhe sua tecnologia. Foi uma ação muito significativa que abalou muito as relações entre Elon Musk e a Federação Russa. Alguns funcionários russos se uniram contra o famoso empresário, mas Dmitry Rogozin se destaca especialmente contra seu pano de fundo. Ele era o chefe da Roscosmos, a empresa espacial estatal russa. Rogozin criticou repetidamente Elon Musk. O caso chegou mesmo a ameaças devido ao fornecimento de sistemas de satélites Starlink para a Ucrânia, que por sua vez ajudaram a destruir equipamentos russos, ajudaram a manter a comunicação e a transmissão de inteligência. Ilona foi apelidada de arma estratégica dos Estados Unidos e da Ucrânia. Voltando a Rogozin, vale a pena notar que, além de declarações duvidosas, nada foi feito. A Roscosmos perdeu pouco de sua antiga grandeza. Seus serviços começaram a ser usados cada vez menos. Isso é antes do conflito geopolítico por causa do qual a Rússia foi bombardeada com o maior número de sanções, por causa das quais a indústria espacial também foi duramente atingida. Tudo isso influenciou as autoridades russas na decisão de remover Rogozin do cargo de chefe da Roscosmos. A Rússia também recentemente perdeu uma grande encomenda por culpa de Rogozin, ou seja, a empresa britânica OneWeb. Anteriormente, a empresa lançou satélites em cooperação com a no entanto, no início de março, a sua gestão cessou a cooperação com a empresa estatal. A empresa britânica para o desenvolvimento da internet via satélite OneWeb assinou um acordo com a empresa SpaceX bilionário americano Elon Musk sobre a saída de satélites em órbita da Terra, de acordo com a declaração no site da organização. A empresa e a SpaceX concluíram um acordo que permitirá à OneWeb retomar os lançamentos de satélites, disse a empresa em comunicado. A empresa espera que os primeiros satélites de comunicação sejam colocados em órbita baixa da Terra já em 2022. Roscosmos tomou a decisão de cancelar todos os lançamentos de mísseis russos no interesse da OneWeb em outros cosmódromos Kourou, na Guiana Francesa e Oriental, disse ele. A OneWeb fez uma declaração depois que Rogozin exigiu que ela garantisse que os satélites que deveriam ser lançados de Baikonur não seriam usados para fins militares. Elon Musk ficou a ganhar ao tirar este contrato da Roscosmos. Mas entre a China e a Elon Musk também há problemas relacionados ao espaço. Tudo começou com o fato de que pesquisadores militares chineses recentemente pediram a destruição dos satélites Starlink e de Elon Musk, que é uma ameaça extrema para o Estado contra uma empresa estrangeira privada. A Starlink faz parte da SpaceX de Elon Musk e os satélites fazem parte de um plano para fornecer acesso à internet a partir de satélites em todo o mundo, com o objetivo de lançar quase 12.000 satélites Starlink em órbita baixa da Terra. O espaço está ficando lotado e os riscos de colisão, seja com satélites ou detritos espaciais, não são novos. Caracteristicamente, a China foi uma das primeiras a ajudar a criar a maior parte desse lixo. Em janeiro de 2007, a China testou com sucesso seu primeiro foguete anti-satélite, ASAT, destruindo um de seus satélites meteorológicos inativos e criando um dos maiores incidentes de lixo espacial do mundo. Esse lixo espacial ainda flutua no espaço, causando riscos de colisões todos os dias.
Os Estados Unidos rejeitaram as alegações da China de que os satélites Starlink colocaram em risco a estação espacial chinesa. Os Estados Unidos disseram que, se houvesse uma probabilidade significativa de colisão com a estação espacial chinesa, os Estados Unidos teriam notificado a China com antecedência. Como as ações não atenderam ao limite dos critérios estabelecidos para uma colisão de emergência, as notificações de emergência não foram justificadas em nenhum dos casos. Agora, a China está dando mais um passo à frente. Pesquisadores militares chineses ameaçam destruir os satélites de Musk Starlink. O problema, no entanto, não é tanto o medo de uma colisão, mas o fato de que a China acredita que o Starlink pode ser usado para fins militares e, assim, ameaçar o que a China chama de sua segurança nacional. Embora a China esteja dando passos bem-sucedidos em direção ao espaço, eles os repetem atrás de países que os fizeram décadas atrás. A China também está copiando a tecnologia do Ocidente. Por exemplo, eles mostraram um veículo de lançamento muito parecido com o foguete Falcon, que foi inventado por Elon Musk. Elon Musk provou que ele é um empreendedor de sucesso e suas empresas continuam ganhando força. Eles afastam os outros, como acontece com a China e a Rússia. Você não precisa ser um especialista para entender sanções, déficit e aumento total dos preços e, ao mesmo tempo, a precária situação económica no país e no mundo não prometem um futuro brilhante para a Rússia e a China. De acordo com especialistas da Russian Automotive Market Research, até o final de 2022, a Rússia venderá um pouco menos de 520 mil novos carros, o que é 66% menor do que no ano anterior. No entanto, se os chineses e os coreanos não aparecerem nem mesmo nos números de vendas de abril, e a economia continuar a cair rapidamente junto com o sentimento dos russos, o mercado mostrará menos em 70%. No pior dos casos, os surtos de coronavírus, a crise de semicondutores e as sanções adicionais levarão a uma queda acentuada na produção e nas vendas, o que, juntamente com indicadores macroeconómicos críticos, prejudicará o mercado em 80%. Desde o final de fevereiro deste ano, o mercado automotivo nacional tem enfrentado fortes choques. E aqui eu quero recuar. Em princípio, ele está hesitando desde 2020, quando, devido à pandemia, os carros estavam em um déficit condicional, o poder de compra caiu e os revendedores começaram a aproveitar a situação e especialmente superestimar fortemente os preços dos carros vendidos através da instalação de equipamentos adicionais. Como resultado, as estatísticas de vendas de janeiro de 2022 foram extremamente decepcionantes e ficou claro que as vendas começaram a diminuir já naquela época. Bem, os eventos de fevereiro finalmente acabaram com a mesma estabilidade, sobre a qual os especialistas em automóveis argumentaram cautelosamente, e isso aconteceu através do êxodo em massa de fabricantes de automóveis da Rússia, fechamento e suspensão do trabalho em fábricas de montagem, escassez de carros, devido a violações logísticas. Na época, Elon Musk teve a ideia de abrir uma fábrica de Tesla na Rússia, o que ajudaria significativamente o mercado de automóveis russo, mas as coisas não avançaram e, depois de todos os eventos recentes, definitivamente não acontecerá. O que os proprietários de carros chineses mais reclamam? Primeiro, a ergonomia. Em segundo lugar, o metal dos painéis da carroceria é bastante fino, razão pela qual, em alguns lugares, ao longo do tempo, aparecem amassados e até mesmo corrosão, o que é quase garantido para assustar os compradores no mercado secundário. Em terceiro lugar, os proprietários muitas vezes se queixam da adaptação insatisfatória dos chineses. No inverno, os tubos e vedantes às vezes racham e rasgam, devido a uma diferença de temperatura, as juntas de cabeçote falham, a circulação do líquido refrigerante é perturbada. Alguns carros pegaram fogo, depois foram retirados devido ao vazamento de combustível durante geadas extremas. E agora, no momento, podemos ver como esse mercado de automóveis está em uma encruzilhada. É inútil olhar para trás, não será como antes, pelo menos nos próximos anos. As economias desses países estão passando por, para dizer o mínimo, não é o melhor momento. Tudo indica que a situação vai piorar. Mas a situação de Elon Musk não é ruim. A fabricante de carros elétricos Tesla apresentou um relatório para o primeiro trimestre de 2022. O lucro líquido nesse período aumentou 658% para as 3,3 bilhões. A receita da Tesla aumentou 81% para as 18,8 bilhões. O recente lançamento da SpaceX foi a 43ª missão orbital bem-sucedida da empresa em 2022, o que lhe permitiu estabelecer um novo recorde. O foguete Falcon 9 implantou 52 unidades 15 minutos após o lançamento, como planejado. Atualmente, a empresa colocou em órbita cerca de 3.400 satélites Starlink e planeja lançar milhares mais. Sucesso em todas as frentes. Diga-me o que quiser. Enquanto as economias dos países com os quais Elon Musk está em confronto, o sucesso de suas empresas carrega otimismo. Escreva sua opinião nos comentários. Ficaremos felizes em saber sobre ele. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder novas edições interessantes sobre Elon Musk. Obrigado por assistir.